Opa pessoal, tudo bem? Aqui de novo em mais um Diário do Gutinho. Dessa vez, pelo título, você já deve ter visto que eu vou falar sobre IA. Vai ser só um bate-papo mesmo, algumas visões aí, algumas análises que eu vou fazer. Novamente eu digo, eu não sou especialista, mas como eu utilizo as ferramentas no dia a dia, eu creio que eu posso comentar e talvez agregar um pouquinho na vida de vocês aí, tá? Ou para quem quer seguir carreira na parte de software aí, de programador, né? Enfim. Ah, ao longo do tempo, a gente, da humanidade aí no geral, sempre procuramos automatizar coisas, né? Isso não é de agora. Se você acompanha um pouco mais da história da computação, você vai ver que no início surgiu o ENIAC, que foi o primeiro, um dos primeiros computadores feitos e muito, é maior do que esse meu quarto aqui, maior do que a sala onde você está assistindo isso, a sua cozinha e demais cômodos aí. Então era um computador realmente gigante. E já existia nessa época aí e tudo mais, conceito de inteligência artificial, que alguns comentam que não é o termo correto, algumas pessoas que são muito mais estudiosos da área, muito mais aprofundados do que eu, dizem que o termo não é correto porque a, se comparando a inteligência humana com a artificial, ou seja, a gente tem a parte das sinapses, a comunicação entre os neurônios e tudo, e há toda uma complexidade voltada a isso. Enquanto o computador é uma outra lógica, né? É a lógica de matemática, estatística, álgebra linear, análise de Fourier, que eu creio que você tenha também. Porque de Fourier eu estudo mais na parte voltada de sinais aí de comunicação entre sistemas. Mas essa análise eu creio que ela pode ser utilizada em outras áreas e até na parte da IA também, certo? E então, comentando dessas áreas em específico, ela é mais voltada a isso e mais voltada a essa precisão aí, né? Com precisão ela nas respostas e o treinamento que ela tem, tá? A IA voltada com machine learning e tudo mais. A parte do algoritmo também. E aí, a gente não tinha capacidade naquele tempo para. Isso eu tô falando que anos 40, 50 por aí nessa época. E já existia a ideia, mas não tínhamos capacidade de armazenamento e outros diversos fatores, de dados também, para criar algo que a gente tem hoje, né? E atrelado ao fato de que democratizamos o acesso da tecnologia. Então existe mais celular do que gente hoje, tá? Eu vou dizer isso a nível de Brasil. Não sei se a nível mundial existe mais celular do que pessoa no mundo, mas eu creio que sim. Não vou dar certeza, mas eu creio que sim. Mas a nível de Brasil já tem um dado aí mostrando que tem mais celular do que gente. E com toda essa evolução e hoje também fazendo muito mais sentido a IA no dia a dia das pessoas como ferramenta, até para venda de um produto que afinal é um produto que você está utilizando, mesmo que seja de graça, não existe almoço grátis. É, a grande questão é, e que surge sempre essa pergunta, esse medo de, se a IA ela gera coisas automaticamente, será que outras profissões vão sumir? Será que, atrelado ao fato de criarmos, sei lá, robôs humanoides ou robôs para fazer tarefas cotidianas, várias profissões podem sumir? É possível, tá? Não quer dizer que vai, mas é possível, tá? Esse daqui numa faixa de o quê? De 20, 30 anos, não sei dizer, tá? Alguns dizem que a bolha de ar tá estourando, que naquela coisa toda, enfim. É algo que veio para ficar, ao meu ver. Mas essa glamorização, esse embelezamento todo que colocam em cima, né, a expectativa em cima da IA, eu vejo que está se quebrando aos poucos de acordo com o público, né? Com o público que está indo e testando e vendo que não é aquela coisa toda. Bom, ao meu ver, tá? E, enfim, é essa a grande questão de será que vai substituir ou eu que sou desenvolvedor, né? Ela pode fazer automaticamente muitas coisas? Pode, é assim como me ajuda hoje na parte do open source, tá?
E assim, a, e, e que facilita muito. Mas a parte do desenvolvedor hoje, ela está se adaptando muito mais no sentido de eu não só mais codo, tá? Eu leio o problema ali, foi encontrado, os detalhes daquilo dali. E eu imagino como arquitetar uma solução e tem uma ferramenta, eu uso muito DeepSeek. DeepSeek para mim nessa situação de código é bom porque ele foi feito através de um modelo matemático, muito mais preciso, até onde eu sei, e ele acaba me ajudando muito mais no nível de código do que o próprio GPT também, tá? E aí assim, o programador hoje não é só pensar no código em si, mas eu acho que nunca foi sobre isso. Mas é sobre você traduzir a parte do mundo real para nível de código. Então, por isso que temos linguagens de alto nível que a gente chama, que está muito mais próximo à linguagem do humano, ou seja, do inglês que a gente utiliza, em relação ao baixo nível, que aí a gente vai trabalhar muito mais com a parte de memória, com a parte de processamento das informações ali. Vai ser um outro contexto um pouco bem mais complexo. Então, essa divisão que tem de baixo e alto nível, falando a grosso modo, tá? Então, assim, é, e na minha visão, essa questão de que quem não se adaptar ou quem não souber fazer as perguntas certas acaba ficando também para trás. E, enfim, é, e não também não sabendo utilizar a ferramenta, né? Então, eu não estou dizendo que a vai resolver 100% dos problemas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoas da parte de gestão, pessoas que são donas de empresa, algumas aí, eu só sei de um relato, mas eu creio que deve ter sido mais frequente isso. Uma pessoa, foi muito conhecido esse caso, trocou todo mundo por IA e acabou tendo que depois de tempo recontratar, tá? Porque não é só a questão de IA, é muitas das vezes você ter a visão além de só o código, né? Além de só a parte de resolver um problema, né? Por experiência eu digo que é muito mais a parte comunicativa com pessoas do seu time do que com o código, documentação e as ferramentas que você utiliza, tá? Porque se dando uma gulgada para um problema aí, dependendo, você já vai saber o caminho das pedras para solucionar, ou utilizando a mesma IA, tá? Mas eu digo que eu já tive bastante estresse com a IA também. Tinha vezes que eu tava só concentrado no negócio e às vezes eu falei, meu Deus, eu tô perguntando o quê? O que eu tô fazendo? E eu falo, não, eu não posso deixar ficar só 100% nisso, tá? Muita gente utiliza o curso, o Copilot. Eu evito de usar porque eu gosto de muitas das vezes entender mais a fundo. Eu não quero assim só deixar por automatizar as coisas, só deixar a IA ser meu amuleto, tá? Mas é mais como um colega e dizer assim, olha, tem tal problema e tal, me uma sugestão aí que não altere tanto e que não interfira em outras partes, tá? Porque quando você está num projeto grande, o pessoal faz muita brincadeira de vai refatorar tudo, vamos fazer não sei o que, o cara Juninho que entra no time vai refatorar, vamos botar em React, vamos botar em atualizar o Java, não sei o que, e não é bem assim que a carruagem anda, tá? Muitas das vezes você vai só incrementar coisa em cima e fazer coisa que tenha retrocompatibilidade para onde você está mexendo. Então, assim, é, ela pode auxiliar, mas pode ser uma dor de cabeça dependendo do que você esteja perguntando ou fazendo, ou só deixando ela tomar conta ali, né? Por isso que eu evito usar cursor e tudo mais, porque eu, como desenvolvedor, eu quero entender além de sua sugestão. Eu quero ler o problema, eu quero ler onde está ali, ler as funções, os métodos e os parâmetros, instâncias que ela está utilizando ali na classe, no código e tudo, a parte de teste também, para eu saber o que é que eu tenho que fazer, ou mais ou menos onde ir, né? E aí me dá uma pista, pô, tô vendo aqui, eu digo que tá, o erro é esse, imagino que seja nesse trecho aqui, vamos ali ver se chega mais ou menos próximo do que eu tô pensando, e às vezes, pô, legal, vou aplicar isso, né? Ou incrementar algo mais em cima, né?
E aí depois criar testes para garantir realmente que está sendo feito aquilo dali. E nem sempre eu utilizo só 100% das sugestões dela. Enfim, isso é só uma análise, esse trecho todo que eu falei, uma análise crítica ao uso que eu tenho aí diário e do que eu evito de usar assim, copiar em outro curso. Pode ser que ajude, mas eu evito porque é muito tentador a gente só deixar automatizado ali e eu falo, cara, eu já tô assim, eu comecei há pouquinho tempo no mundo do open source, eu quero realmente aprender, eu quero entender ali um pouco mais, entendeu? Não só automatizar, não só terceirizar minhas decisões, tá? Eu quero que além das minhas decisões, eu quero complementar, somar com outra. É isso que é a minha intenção, tá? Para finalizar aqui, para não ficar tão longo. Então devo me preocupar com a questão de da IA me substituir? Depende muito do que você faz, tá? Tarefas muito repetitivas, coisas muito simples ali, coisas que dá para ser automatizada. Se você só faz isso, é bem provável que seja substituído e quem é mais experiente ali vai utilizar ela só para fazer essa tarefa repetitiva, né? Mas e no caso, mas eu estou começando e tudo mais. Se você está começando, é um caso específico, aprenda ali a ler, aprenda a ver, ao invés de só deixar ela tomar sua decisão. É aquela mesma coisa, pô, eu vou aprender JavaScript e eu vou pular logo pro React. Ou eu vou aprender Python, mas eu vou pular logo para o Django e tal. O Java, e aí, enfim, pular logo pro Spring Boot, assim, em uma tacada só em um mês, 2 meses, 3 meses. Não, cara, não faz isso. Aprenda o conceito, vai lendo. Eu, quando estava vendo a parte de Java, estava lendo o Geeks for Geeks. É um site bem bacana, até para melhorar meu inglês também na leitura. E era muito interessante eu ver aquilo dali, né? E não só tacar o dane-se, como já presenciei casos em que a pessoa inventa desenvolver algo, alguém que também não é da área e acaba quebrando muitas das vezes a cara, né? Para algo complexo, algo que deveria ser muito bem mais feito com pessoas da área mesmo, pessoas de áreas específicas. Então, assim, gente, é mais uma análise crítica aí, a sua visão voltada a não só solucionar, não só o código, mas é voltada ao problema ali proposto, a algo que tem que ser entendido inicialmente, antes de meter a mão no código, que eu já cometi esse erro também. E é algo que, tá, qual o primeiro passo que eu dou? Aonde eu vou? Às vezes tem pista, às vezes não pode ter a pista para onde vai aquilo dali. Mas eu pergunto, eu vou atrás ali da documentação, eu vou olhar também, tá? Então assim, gente, é isso. Há também uma teoria que fala assim, é um cálculo que fizeram que se sumir tantos empregos, vão surgir mais que o dobro, ou o dobro praticamente, não lembro, de empregos para novas áreas, né? Vão surgir novos tipos de emprego. E aí assim, é, é algo que pode ser possível e não, gente. Só o tempo vai nos dizer sobre essas informações e sobre o futuro da IA ou de um novo conceito que surge atrelado à IA, tá? Mas é isso, gente. Ela é uma ferramenta, mas não deixe de ler e aprender as coisas lá, não deixe de ver vídeo também de pessoas comentando sobre o assunto que você tem interesse, ou curso, ou leitura sobre algo também, e seja de qualquer for a área, tá? Ou de tecnologia, ler sobre redes, ler sobre arquitetura de computadores, que eu estava lendo um tempo desses, tive que parar por causa das prioridades, mas é bacana, é interessante. E da tecnologia que você quer especificamente, tá? Então, no início eu também cometi esse erro de, vou logo estudar essa aqui do framework do Django, mas assim, não, dá 2 passos para trás, volta a ver a linguagem, os conceitos e tudo, para depois você passa para um framework mais simples, que é o Flask, para depois você ir para o Django lá, e aí depois ver um Fast API na vida, né? E assim, Fast API eu vi bem pouco, mas enfim. É isso, pessoal. Fica na paz aí, o vídeo tá aqui 15 minutos. E então é isso. Não tenham esse medo. Sempre aprimorem, porque as áreas no geral e com a evolução das coisas, tecnologia, hardware, software, a gente tem que acompanhar isso, tá? À medida do possível, tá? Não é se é, praticamente ficar só exaustivo ali naquela coisa, né? Para não dizer outra palavra. Mas é,
É isso, gente. Um abraço aí pra vocês, sucesso e até depois. Valeu!